crianças, tudo bem? Meu nome é Bárbara, hoje eu vou contar uma história para vocês e eu espero que vocês gostem. A história que a gente vai contar hoje, ela começa com... Eu queria que a gente imaginasse uma mudança. Não sei se vocês já mudaram de casa, uma mudança de bairro. Imaginem, vocês arrumarem tudo e levarem para um lugar novo. Pensem comigo como seria isso. E a história que a gente vai falar agora, ela tem uma mudança aí, pra gente pensar. A história que a gente vai ouvir é de Abraão. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele, um homem importante de Deus. E a história que eu vou contar pra vocês começa lá em Gênesis 12, bem no comecinho da Bíblia. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus chamou ele. E aí Deus falou assim pra ele: você tem que sair da sua casa, arrumar suas coisas, juntar tudo, que você vai pra uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou pra ele pra onde ele ia, só falou que Deus ia mostrar durante o caminho pra ele pra onde que ele ia, mas que ele tinha que juntar as coisas dele, arrumar as coisas dele e ir. Então, aí Deus falou pra ele: seu nome vai ser famoso, você vai ter bastante descendentes. E aí o que Abraão fez? Abraão ele obedeceu a Deus, juntou suas coisas, pegou sua esposa. Aqui tem uma figura para vocês verem, aqui Abraão, sua esposa Sara e a família dele, né, os mais próximos que eles se juntaram para ir para essa cidade que Deus falou para Abraão andar, que Deus ia mandar pelo caminho e ele ia saber onde que ele tinha que ir. Então Abraão foi e ele levou o seu sobrinho Ló. Tudo que eles tinham, tá vendo? Tem as ovelhinhas. Tudo que Abraão tinha, ele juntou para fazer essa mudança. Ele saiu da cidade de Ur, que é onde ele morava, e foi indo para Canaã. Aí Abraão foi indo, só que em Canaã estava tendo uma época que era de muita fome, as pessoas estavam passando fome, então Abraão foi para o Egito. Ficou um tempo ali no Egito, construiu um templo, adorou a Deus, ficou ali durante um tempo. Depois disso, os pastores que estavam junto com o sobrinho de Abraão, de Ló, começaram a brigar com os pastores de Abraão. E aí Abraão decidiu que era hora de deixar Ló seguir seu caminho, seguir os seus passos e seguir o dele sozinho também. Então ele deixou... Ló escolheu o que Ló queria, a terra que Ló queria ficar, e foi aí que Ló escolheu a planície fértil do Jordão, que fica perto da cidade de Sodoma. E aí, ali vivia pessoas más, pessoas que não adoravam a Deus, então Abraão decidiu sair. E logo depois que Abraão saiu, a cidade foi destruída, e Ló e suas filhas ficaram salvas porque Abraão ajudava eles. Abraão, então, foi para outra direção. Ele foi para as regiões montanhosas e ali Abraão construiu um altar para adorar a Deus. Ele juntou as pedras lá, pegou tudo que ele tinha e ele construiu, ó, aqui tá vendo ele com as pedras para montar um altar para adorar a Deus. Aqui o altar que Abraão construiu para adorar a Deus. Ali ele orava, oferecia sacrifícios, a terra não era tão fértil, mas Deus honrava Abraão e abençoava bastante a vida dele. Então ele viveu ali durante um tempo. Depois de alguns anos já, quando Abraão tinha 99 anos, Deus resolveu mudar seu nome. Falou: não, já está na hora de trocar o nome. Tanto de Abraão como de Sarai, que na época ela se chamava Sarai. Então Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, que é a esposa de Abraão. Mudou o nome, aqui se a gente reparar, no nome de Abraão, ele acrescentou uma letrinha e no de Sara ele tirou uma letrinha. E aí, isso Abraão já tinha 99 anos. E aí Deus já tinha prometido para ele que ele ia ser pai de muitas nações, só que Sara não podia ter filhos. Então Abraão pensava: como eu vou ser pai de muitas nações se eu não tenho um filho, um herdeiro? E aí, muito tempo passava, Sara e Abraão ficaram desanimados porque eles não poderiam ter filhos, só que Deus havia prometido que ele ia ser pai de uma grande nação. Então, quando eles já eram bem velhos, aconteceu o que a gente pode chamar de um milagre, que como Sara não podia ter filhos, né, um milagre. Deus abençoou
e nasceu o filho de Abraão e Sara. Tá vendo que eles já eram bem velhinhos e mesmo assim tiveram um filho. Esse filho se chamou Isaac. É esse bebezinho aqui que tá no colo da Sara. Muito bonitinho. E aí, Abraão era um homem muito temente a Deus, um homem fiel a Deus. E aí chegou uma época em que Deus pensou assim, vou testar Abraão. O que Deus fez? Falou para ele que se ele estava pronto para oferecer o filho dele como um sacrifício. Então ele teria que entregar o filho que ele desejou tanto, que Sara desejou tanto, eles teriam que entregar esse filho para Deus. Oferecer o seu filho a Deus. E aí, Deus queria saber se Abraão estava preparado para isso. Abraão ficou bem triste, mas como ele era um homem temente a Deus e que obedecia a Deus, ele estava pronto a oferecer seu filho como um sacrifício, já que ele era tão temente a Deus e confiava em Deus. Então, só que nesse momento que Abraão estava lá preocupado, aflito, adorando a Deus, Deus falou com ele, falou que ele não precisava fazer isso. É como se Deus já tivesse a certeza que Abraão era temente a ele, fiel a ele, e que estava pronto para lutar pelo reino de Deus. Então, Deus falou para ele, não precisa machucar seu filho. Seu filho vai ficar vivo, bem. Você vai fazer o quê? Vai pegar um carneirinho e vai sacrificar o carneirinho. Não precisa ser seu filho. Então, aqui a gente vê o carneirinho que estava lá. O filho de Abraão pôde se levantar. Deus não deixou Abraão entregar ele. E Abraão ia oferecer o sacrifício com o carneirinho que estava lá. Então, Abraão foi tão temente a Deus e fiel a Deus que ele não precisou entregar seu filho. Ele pôde ficar com seu filho, o filho que ele tanto quis, que ele desejava tanto. Ele pôde ficar com seu filho para aproveitarem, terem momentos juntos, falarem de Deus para as outras pessoas juntos. E mesmo que Abraão já era bem velhinho, ele pôde ter esse tempo com o filho dele. Abraão morreu com 175 anos. E nesses 175 anos de vida, Abraão foi um homem que obedeceu a Deus, seguiu o que Deus mostrava para ele, obedecia a Deus. Ele obedeceu o chamado de Deus e adorou a Deus. E em todos os momentos Deus abençoou a vida dele, foi fiel a ele. Deus honrou ele e a sua esposa Sara com um filho que eles tanto queriam. E como Sara não podia ter filho, então olha o cuidado de Deus. Mesmo velhinha, não podendo ter filhos, Deus abençoou eles com essa criança que eles tanto queriam. E Abraão adorou. Onde Abraão passava, montava um altar para adorar a Deus, para louvar a Deus. E por isso a gente pode dizer que Abraão é um amigo de Deus. Foi um amigo fiel a Deus. Do mesmo jeito que Abraão foi fiel a Deus, Deus também foi muito fiel a Abraão. E o que Deus tinha prometido para ele, que ele ia ser pai de uma grande nação, se cumpriu, porque Abraão foi o pai de uma grande descendência. Os descendentes dele se multiplicaram, se espalharam, e ele foi conhecido como um homem de fé. Como a gente conhece pelas histórias bíblicas, Abraão foi um homem temente a Deus, de fé, que honrou o Senhor. Quando Deus falou para ele, junta as suas coisas, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele obedeceu. Ele não ficou, não vou não sei para onde que eu vou. Ele foi fiel a Deus, juntou suas coisas, pegou sua esposa e foi obediente a Deus. E é isso que a gente tem que ser, né? Obediente a Deus como Abraão, confiar em Deus. Abraão foi amigo de Deus, porque em todos os momentos, as aflições, as alegrias, ele compartilhava com Deus. E como Deus estava guiando ele, cuidando dele, ele era muito próximo a Deus, um melhor amigo de Deus. Deus era o melhor amigo de Abraão. Foi um homem de fé, assim como a gente também tem que ser uma pessoa de fé. Tem que ter fé que as coisas vão ficar boas, que Deus está no controle de tudo, está cuidando da nossa vida, da nossa família. E Abraão também era um homem que confiava em Deus, porque se ele não confiasse, ele não deixaria sua terra e se mudaria assim para nem saber onde ele ia. Então ele confiava em Deus, ele era um homem temente a Deus. E essas são as coisas que a gente tem que aprender com essa lição, que devemos obedecer a Deus, ser amigos de Deus, ser pessoas de fé e confiar em Deus, porque Ele está no controle da situação, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida de tudo.
E o que eu queria deixar hoje com vocês é um versículo para a gente decorar. Vamos lá. Esse versículo para a gente decorar tá em Hebreus 11, versículo 8. E fala assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Então, vou falar mais uma vez para a gente decorar, certo? Vamos lá. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. E também para a gente lembrar que o que a gente pode aprender aqui é obedecer a Deus, ser amigo de Deus como Abraão era, ter fé, crer e acreditar em Deus nas suas promessas e confiar em Deus. Para qualquer lugar, qualquer coisa que Deus nos mande fazer, a gente deve confiar, porque Ele está cuidando de nós em todos os detalhes. Qualquer mudança, seja uma mudança de escola, uma mudança de casa, que Deus está cuidando de todos os detalhes. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história, que a gente aprendeu sobre o Abraão, que é o amigo de Deus. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e até a próxima. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu venho em Tua presença neste momento, Pai, te agradecer pela vida dessas crianças que estão assistindo esse vídeo, pelas suas famílias, Senhor, que o Senhor esteja aguardando, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser como Abraão, confiar no Senhor, ter fé, ser seu amigo, Senhor, e crer que o Senhor cuida de nós em qualquer situação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, crianças. Espero que tenham gostado.